Quando chegamos no ano de 2018 para 2019, nós alcançamos o limite do nosso prédio antigo. Os irmãos dessa época vão se lembrar que nós tivemos uma cantata de Natal, que foi uma verdadeira tragédia na igreja, que a igreja estava completamente lotada e o ar-condicionado não deu conta e o pessoal todo ficou em pé, o coral inteiro ficou em pé, toda a programação enquanto eu preguei, e com pessoas em pé e aquele tumulto terrível. Eu fiquei muito abatido aquele dia e foi ali que nós sentamos para orar e conversar e chegamos à conclusão que nós precisávamos fazer alguma coisa para melhorar as estruturas da nossa igreja e aumentar também a nossa capacidade para receber pessoas. Passamos o ano de 2019 inteiro fazendo economias, fazendo campanhas para tentar juntar o valor necessário para fazer essa obra. Quando chegamos no início de 2020, nós fizemos uma assembleia na igreja, a igreja aprovou a construção do mezanino. Eu falei para os irmãos que a gente tinha que mexer em alguma coisa na frente da igreja, mas nós não tínhamos recursos suficientes. E aí nós começamos, eu lembro como se fosse hoje, começamos a reforma na segunda-feira, na terça-feira, decreto de lockdown, chegou a pandemia. Um dos grandes desafios da pandemia, de fato, foi lidar com a questão da comunhão. O isolamento adoenta as pessoas. De repente, nós nos vimos completamente alienados disso. Todos com medo, um com medo do outro. E isolados, muitos depressivos, alguns desempregados. Então, ter de lidar com isso foi um grande desafio. Foi bem difícil para a gente, intenso também, né? Porque as mensagens começaram a ser feitas online, né? Pelo YouTube. No que diz respeito à igreja, né? Enfim, foi um reaprender. Enfim, e os cultos, né? Totalmente diferentes. Tiveram dias difíceis, né, como a falta de energia no meio do culto. Então, teve que lidar, teve um incêndio, né, aqui perto, então estava sem energia, sem internet e de repente o culto parou. Então, foi necessário ser roteado, né, para com que o culto pudesse, né, continuar, improvisado. Então, estava tudo em obra. Então, os cultos que aconteceram na pandemia eram cultos improvisados. Desafiador, né? Extremamente desafiador fazer isso aí. Porque nós precisávamos fazer os cultos, né? Aproximar os irmãos. Os irmãos que acompanhavam, que estavam em casa, ficavam preocupados, né? Vocês estão se expondo, tá isso, que eu estou muito junto. Sempre a gente recebia umas mensagenzinhas, né? No outro dia, eu vi que fulano tossiu na hora da transmissão, eu vi que estava muito junto, tá? Ficava essa preocupação, então a gente tentava zelar por eles, né? Nesse sentido. Mas também foi interessante, porque a gente acabou se fortalecendo também, né? Fortalecendo esse grupo. Foi aí que começou, foi bem nesse período da pandemia que a gente começou a fazer divisão de vozes. A gente não fazia isso, a gente cantava em uníssono, tudo. E aí, como estava um grupo pequeno, era o mesmo grupo, então fica mais fácil até da gente ir se desenvolvendo, arriscando, né? E aí a gente continuou os cultos mesmo com a maioria do pessoal da equipe sem estar presente, né? E a gente ficou, de fato, bem distante. As únicas informações que a gente sabia nos grupos é que alguém tinha ficado de Covid, né? Tinha tido Covid. E foram muitas pessoas aqui da igreja que tiveram, né? E aí, eu acredito que a bondade, o amor da igreja, né, que a gente tinha desenvolvido até então, né, que já tinha, ela se expressou agora em oração, né, orando um pelo outro, em estar exatamente suprindo essa necessidade de alimentos, porque a pessoa não podia sair. Teve o trabalho do pastor Ricardo, inesquecível, que ele mandava pão para a casa dos irmãos. Ele pegou a lista de idosos, ele ligava para todos os idosos da igreja periodicamente para pegar pedidos de oração e ele também mandava pão para a casa das pessoas, para as pessoas terem aquela sensação de carinho, aquela sensação de cuidado. E, de certa forma, a pandemia para a igreja, ela veio
apesar de muita gente teve Covid aqui, e foi um negócio que adoeceram muito, né? Mas eu louvo a Deus também, até isso a igreja, nesse contexto de acolhimento, tudo, essas pessoas que tiveram Covid, a igreja sempre mandava o alimento deles diário, para não estar fazendo comida, tudo. Então a igreja da Pituba, ela tem essa visão assim de estar cuidando um do outro, né? Foi um ponto forte da nossa igreja, né? Mas o que eu lembro é que a gente ia fazer o mezanino, e aí eu tinha juntado um certo dinheiro e até essa campanha para fazer o mezanino. Mas a partir do momento que foi mexendo nas coisas, foi vendo a necessidade de ir fazer outras, e Deus foi abrindo as portas e os recursos foram chegando, e então isso foi ampliando, né? E a reforma foi ampliando e foi vendo outras necessidades. E aí os custos se avolumaram, né? E o recurso que a gente tinha não ia dar para fazer, né, o mezanino. Então foi muito difícil, e a gente sabia disso e sabia dessa necessidade, né, dessa reforma. Mas foi uma época em que o Senhor fez os recursos da nossa igreja multiplicar. Um fato que eu sempre conto é que poucas semanas que nós estávamos forçados agora a transmitir os cultos pela internet, porque os irmãos não estavam mais congregando presencialmente, o nosso equipamento de som todo queimou. Do microfone à mesa de som, passando pelo computador, tudo pifou. E naquela época eu fiquei muito abatido. Pensei, meu Deus, a gente está fazendo todo o esforço do mundo para tentar realizar alguma coisa durante o período da pandemia e simplesmente as coisas todas se destroem. E nós tivemos que fazer um investimento muito alto. Foi na época aproximadamente 60 mil reais, 60, 70 mil reais que foi gasto para a gente reorganizar o nosso material de culto. Só que nós tínhamos a mão de obra e o trabalho do nosso mezanino, o orçamento era de 75 mil. Então nós ficamos praticamente sem recursos para o restante da reforma. Mas aí nós continuamos, por fé, realizando esse trabalho. E nessa época começou a aparecer frutos do trabalho da internet. Eu gosto de chamar de uma igrejinha que surgiu na internet. Um grupo de irmãos que já estavam assistindo às nossas transmissões e que já começaram a dizimar na igreja sem nem conhecer presencialmente a igreja, apenas como pessoas que estavam determinadas no futuro a se tornarem membros. E nesse momento as entradas da igreja cresceram bastante. E nós tivemos a participação de um irmão muito querido, que eu não conheço pessoalmente, mas o Senhor o conhece, e eu espero dar um abraço nele um dia, seja nesse mundo ou no mundo vindouro. Mas o Senhor tocou o coração desse irmão e ele fez uma oferta de $70 mil para a nossa igreja. E foi nessa época que simplesmente a nossa reforma disparou. Quando eu vi 70 mil caindo na nossa conta, eu falei, agora nós não vamos só fazer um mezanino, nós vamos derrubar essa igreja completa e vamos fazer da hidráulica até a elétrica, passando pelo teto, nós vamos fazer tudo do zero. E aí o Senhor abençoou esse recurso, mas também abençoou muito a doação dos próprios irmãos, os irmãos da igreja, com muita liberalidade, irmãos assalariados, fazendo doações vultosas para a reforma da igreja. Tivemos muitas pessoas de outras igrejas também, tivemos a participação da ABEM, da Agência Missionária Antiga, ABWE, por intermédio do pastor Ricardo, também ofertou. A BGFM, através do pastor Bruce, também ofertou para a nossa reforma. Deus despertou diversos corações para que surgissem recursos que nos ajudariam nesse processo todo. E também a administração da igreja foi muito presente, participativa, atenta. Os recursos foram realmente muito bem administrados, né? Os departamentos, de alguma forma, tiveram que reduzir, né, os seus custos, porque o nosso objetivo era exatamente esse, era fazer a ampliação da igreja e aproveitar também esse momento que a gente estava, né, que foi um momento difícil para o mundo inteiro,
e era a nossa oportunidade de poder fechar e reabrir, né, com um mínimo já de uma nova estrutura. E foi isso que aconteceu, né? Então, no dia 13 de dezembro de 2020, os cultos retornaram presencial. Todo mundo de máscara, foi necessário fazer a inscrição online, mas logo isso também passou, a gente não precisou mais estar, né, com as máscaras, e aí a gente foi conhecer os novos irmãos, né, já sem máscara, porque aí já foi um novo aprendizado. A gente conhecia os olhos dos irmãos e agora a gente estava conhecendo de fato, né, como eles eram. Eu dava aula no Seminário Batista Regular da Bahia e foi quando eu conheci o pastor Danilo, que na época era só Danilo Pereira, era aluno do seminário. Então, conheci, tive uma excelente impressão dele. No segundo semestre de 2016, eu comecei o seminário e foi quando eu comecei a ter os primeiros contatos com a Igreja Batista Regular da Pituba e com alguns irmãos que aqui já estavam. Nesse período, nós frequentávamos alguns cultos aqui aos domingos de manhã, porque na igreja do meu pai só tinha culto no domingo à noite. Então, de vez em quando a gente aparecia aqui aos domingos de manhã para assistirmos a alguns cultos. No ano de 2017, talvez foi ali que eu coloquei a primeira vez os meus olhos do pastor Danilo como alguém que poderia trabalhar comigo. Ele e a irmã Lani ficaram à frente daquela primeira semana teológica que nós fizemos com o tema Reforma Protestante. E foi uma semana teológica maravilhosa, muito bem divulgada, com uma frequência enorme de irmãos e, ao mesmo tempo, um serviço de excelência. E quem organizou tudo isso, tomou a frente, foi Danilo Pereira e Lani. E foi ali que eu e a minha esposa conversamos a primeira vez sobre eles, falando, olha, seria maravilhoso se a gente tivesse esses irmãos trabalhando com a gente. Mas tinha um problema. Em 2016, nós congregávamos com meu pai, a igreja dele, e lá eu ajudava meu pai, era uma espécie de co-pastor, mas sem ser pastor. Mas ajudava no ensino, pregando. Então, eu olhava com aquela satisfação, com aquele desejo, mas ao mesmo tempo eu achava que era uma coisa completamente fora da nossa realidade. E aí nós conversamos com o meu pai, que o senhor estava nos dirigindo já, saí de lá, vi para cá e foi tudo tranquilo a conversa. Então nós saímos de lá, passamos a congregar aqui. Até que um dia o pastor Danilo pediu para conversar comigo, ele e Lani, e ele falou que já vinha orando ao Senhor um certo tempo, já havia conversado com o pai dele não só havia abençoado, mas incentivado a ele a deixar a igrejinha do pai dele e tornar-se membro da nossa igreja. E também foi uma conversa muito marcante, na qual o pastor Marcos não esperava que nós iríamos conversar sobre isso e ele ficou muito surpreso no momento de saber que nós queríamos nos tornar membros da igreja e ele ficou muito feliz, fomos muito bem recebidos na igreja. Então isso para a gente foi uma alegria muito grande. Eles chegaram, imediatamente se envolveram com o trabalho. Bastou poucas semanas para que ele estivesse completamente envolvido nas atividades da igreja, como se já fosse um membro antigo da nossa comunidade. E ele continuou se desenvolvendo nos seus estudos, e quando ele estava no final do seminário, foi que conversamos a primeira vez a respeito da possibilidade dele vir compor comigo um pastorado na IBRP. A chegada do pastor Danilo foi uma bênção aqui na igreja, porque foi como eu disse, né? Depois da pandemia teve esse crescimento, o que nós esperávamos que seria algo pequeno, nós já voltamos da pandemia com a igreja cheia de novo. E isso gera uma sobrecarga em apenas um pastor que tem que coordenar os eventos, tem que administrar as pessoas e fica tudo muito complicado. Então eu acho que trazer um outro pastor, e o pastor Danilo especificamente, ele tem sido uma bênção desde que chegou aqui na igreja, tem sido muito bom ser a
aconselhada por ele, mas nós fomos muito abençoados com o pastor Marcos e desde 2022 somos duplamente abençoadas com o pastor Danilo. E a gente encontrou no pastor Danilo esse pastor servidor. Então, essa é uma grande característica do pastor Danilo, né? Sempre está ajudando, auxiliando. Às vezes a gente até manda ele, para pastor Danilo, agora a gente precisa te servir também, né? Então, assim, foi uma bênção realmente muito grande, foi uma alegria para nós, né? Ele já sempre foi muito, né, amado por nós. Então, quando ele chegou para compor, foi maravilhoso, né? Tem sido maravilhoso, né? O trabalho que o pastor Danilo também tem feito. E hoje, né, eles fazendo parte do ministério, né, pastoral, é uma alegria, porque Lani, a gente tem muita coisa em comum e assim, é uma amiga que eu posso compartilhar as coisas com ela e ela chegou num momento em que eu tive que me afastar mais das atividades da igreja por conta das crianças, do nascimento das crianças, né? Então, ela pôde dar esse suporte como esposa de pastor, né? Então, auxiliando, né, na igreja, dando suporte nos ministérios. Então, foi um refrigério para mim também, né? Porque tirou um pouco da minha carga e aí ela assumiu muito das coisas que eu não pude assumir. E é uma bênção, né, tê-los conosco. Ele sempre foi humilde, ele sempre foi simples, ele sempre foi contente e ele chegou na igreja, ocupou o espaço dele, tem trabalhado com muita competência, inclusive transcendendo as áreas que nós conversamos no convite. Eu falei para ele, eu quero que você trabalhe aqui, 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 mas depois que ele chegou à igreja simplesmente já é outra, então ele teve que acabar abraçando coisas para as quais ele não tinha se comprometido, mas ele nunca se queixou disso. Na verdade, ele sempre tem servido com muita alegria em Deus e dado um bom testemunho. Eu só posso agradecer pela vida do pastor Danilo. Então, que Deus abençoe você, meu amigo, pastor Danilo, que venham outros muitos anos servindo juntos na presença do Senhor.